Já comprou todas as prendas de Natal? Lembrou-se da sua? Estamos a oferecer 40 passes anuais da Zone e um deles pode ser seu. Assine hoje até 55% de desconto e habilite-se a ganhar. Tudo em observador.pt. Relatório de jogo na Rádio Observador. Augusto Inácio, este relatório deve ser relativamente fácil de escrever. Jogo de sentido único. Sporting venceu por 6-0 a equipa do AVS. Esteve nos momentos iniciais com dificuldades em colocar alguma intensidade no jogo e em quebrar as linhas defensivas dos homens da Vila das Aves. A verdade é que quando entrou a primeira bola, podemos falar em debandada da defensiva do AVS. Olha, eu diria que até aos 30 minutos há uma história de um jogo e depois dos 30 minutos há outra história. Os 30 minutos iniciais foi realmente um Sporting pouco dinâmico, pouco intenso, pouco agressivo. Enfim, o Sporting tentou ir à procura do golo dentro daquilo que o jogo dava, mas não procurou intensamente esse golo. O Aves foi equilibrando aos poucos e poucos, chegou-se a esticar no jogo de uma tal maneira que o Pereira fez um grande remate e o Rui Silva fez uma grande defesa, estava 0-0 nessa altura, e o que é certo é que as coisas foram andando nesse caminho até que o Sporting aos 30 minutos faz um golo e a partir daí temos outra história. Temos uma equipa do Aves animicamente caiu redondamente, psicologicamente nunca mais se endireitou, o Sporting faz 3 golos em 7 minutos praticamente, sentenciou a partida e depois era aquilo que se esperava na segunda parte. Se o Sporting acelerasse os processos, iria marcar muitos mais golos. Se o Sporting não acelerasse os processos, talvez o Aves se aguentasse dentro do registro dos 3-4-0. O que é certo é que o Sporting marcou o quarto, marcou o quinto, marcou o sexto, e enfim, foi aqui eu a comentar, deixou-me assim alguma pena, entre aspas, de estar a ver este jogo e a ver a equipa do Aves arrastar-se no campo, porque já não tinha capacidade nem mental nem física para poder discutir algum lance, e o Sporting foi evoluindo o resultado. Por isso eu diria que é uma vitória normal do Sporting. Penso eu que de uma maneira que não foi brilhante, foi uma vitória, diria, vulgar perante um adversário destes, mas sinceramente, olhando para o Aves, eu diria que o Aves está com muita dificuldade mesmo, não só em discutir o resultado, não só em discutir os jogos, como também até às vezes, tirando o Sporting desta equação, mesmo nos jogos que são campeonato, como o seu treinador disse, também tem baqueado mentalmente aqui ao claro, por isso é que tem perdido muitos pontos também. Enfim, vamos ver o que é que o Aves vai fazer no futuro. O Sporting aproximou-se do Futebol Clube do Porto, está a 2 pontos e agora vai estar à espera de segunda-feira do resultado do Futebol Clube do Porto, Costela da Amadora. E a verdade é que o Sporting aproveitou também para mexer no 11, foi a jogo com Ricardo Mangas no 11 inicial, também com a diferença no lado direito. Aliás, do lado esquerdo, do lado direito, exatamente, saiu o Fresneda para ficar Vagianidis, que conseguiu trazer alguma coisa ao jogo do Sporting, apesar de Rui Borges ter dito que estava um pouco irritado com o jogador no início, porque o queria mais projetado na frente. Acabou por fazer as delícias, não só dos adeptos, mas também do treinador, com 2 assistências e uma candidatura a este lado direito. Sim, o Vagianidis é um jogador que já se sabe que ataca melhor do que defende, e o jogo hoje estava propício para atacar, não era para defender muito, porque o Aves não dava essas preocupações. Diria que o Vagianidis tem um bom passe, tem um bom cruzamento, sabe colocar a bola, enfim, teve em 2 golos de 2 assistências. É um jogador que ainda anda à procura de seu melhor. O Fresneda tomou a dianteira, tomou a titularidade, porque era um jogador que no princípio da época podia ser vendido. O que é certo é que ele acabou por ficar e agarrou a oportunidade de ficar como titular do Sporting. Por isso temos aqui 2 jogadores de perfis completamente diferentes. Fresneda está mais jogador, defende melhor, ataca razoavelmente. Vagianidis defende mal e ataca melhor. Por isso é uma questão de opção depois do treinador, mas eu diria que o Sporting tem aqui 2 jogadores que podem jogar a qualquer momento a titular, e para não falar de um outro que para mim é melhor jogador que eles 2, mas que está emprestado, que é o Diogo Travassos, que eu diria que vai ser o futuro lateral direito do Sporting, mas isso é para outras épocas. Falando desta, Fresneda está muito melhor do que Vagianidis, mas Vagianidis hoje, em termos ofensivos, deu boa conta do recado. E soubemos também agora, pelas palavras de Rui Borges na conferência de imprensa, que Hjulmand disse não se ter sentido a 100% e por isso pediu para não jogar, para que jogasse um colega na totalidade das suas forças, e a verdade é que acabou por jogar
Kochorashvili, que não fez um jogo de grande destaque, mas cumpriu 90 minutos com eficácia, chegou até a ameaçar a baliza da equipa do AVS com um remate na segunda parte. De destacar realmente a sinceridade também e a honestidade do Yulman. A pergunta que eu faço é que se o jogo hoje não fosse com o Aves, imaginamos que fosse com o Porto, com o Benfica ou com um jogo da Champions, se o Yulman não ia jogar, claramente que ia jogar. Só que ele sentiu que se fosse jogar num jogo destes, em que as facilidades estavam muito para o lado do Sporting, podia dar a oportunidade a um colega seu de poder jogar e poder descansar este jogo. E Kochorashvili aproveitou bem esta oportunidade, jogou os 90 minutos, fez realmente um jogo razoável, não digo que fez um grande jogo, foi um jogo razoável, e que aproveitou esta oportunidade para se mostrar, porque parece-me a mim que ele passe longo na diagonal tem um excelente passe. Falta-lhe ainda, na minha opinião, quando está a jogar naquele meio campo, de algumas vezes, quando a equipa está ofensivamente mais projetada para a frente, de ele também aparecer um bocadinho mais na frente também. E às vezes ele resguarda-se, fica um bocadinho mais atrás, o que isto quer dizer que, não sei se são ordens do treinador ou não, depende, mas olhando para o jogo, houve momentos em que ele podia ter aparecido mais dentro da área, não apareceu, ficou mais atrás, talvez esteja à procura da sua confiança. E recuperando agora a memória dos primeiros 30 minutos do encontro, o AVS conseguiu, apesar de tudo, apesar da maior tração do Sporting e da maior posse de bola, ainda conseguiu assustar algumas vezes a baliza defendida por Rui Silva, e é precisamente sobre Rui Silva que eu quero perguntar. Em jogos mais de menor intensidade, mesmo quando é chamado a responder, apesar de estar frio, tem oferecido notável segurança à baliza do Sporting. Sim, dá uma grande segurança à equipa do Sporting, embora me parecesse a mim que aqui ao Colá, neste ou naquele jogo, há algum lance que ele às vezes não está bem, principalmente quando foi o segundo gol do Bayern, penso que ele podia ter feito bem, melhor. Diria que fez também 3-4 excelentes defesas em que salvou o Sporting, não sofreu gols aí, mas claramente olha-se para o Rui Silva, olha-se para a baliza e a gente diz assim, o Sporting tem guarda-redes, o que isto quer dizer que à frente tem a sua defesa que dá enorme confiança, e isso parecendo que não é um tónico muito positivo para a equipa do Sporting. Augusto Inácio, resta-nos neste relatório de jogo, e para fechar, saber o que foi o melhor e o pior, e vamos começar pelo pior. Nesta noite em Alvalade, talvez a situação global do AVS, o que é que vais apontar, Augusto? Olha, eu diria que o pior que eu vi neste AVS, embora tivesse um comportamento razoável nos primeiros 30 minutos, foi realmente a grande falta de intensidade, a falta, porque não diz ele também, de atitude, e quando eu digo de atitude não é no trabalho, de atitude daquilo que é a perspectiva da posse do adversário quando tem bola. Reparemos que o primeiro gol do Sporting do Soares, estão 4, 5 jogadores do Aves dentro da área e não houve nenhum deles que saísse ao encontro do Soares para tentar impedi-lo de rematar. Ficou tudo a marcar com os olhos, como se costuma dizer, tudo na expectativa. Eu acho que foi essa falta de intensidade, falta dessa atitude, que para mim foi o pior do que o Aves teve. Repara que só o Aves, na primeira parte, só fez 3 faltas, o que isto quer dizer que é uma equipa pouco competitiva. Falta de agressividade. Certo. E para fechar este relatório de jogo da vitória do Sporting frente ao Aves na 14ª jornada por 6-0, o melhor para ti, Augusto? Olha, o melhor, eu sinceramente, o Luís Soares foi considerado o melhor jogador em campo, mas para mim foi o Géni Catamo. O Géni Catamo quis despedir aqui. E acho que para o público foi, para fazer aqui também, para partir aqui um pouco, tripartir a questão, foi Maxi Araújo, acho que foi o herói do público, apesar do troféu do homem do jogo ter ido para Luís Soares. Pois, mas a minha opinião é que o Géni Catamo jogou os 90 minutos. O herói de Augusto Inácio. Repara numa coisa, o Géni Catano, depois de estar ali 3-0, até poderia estar-se a resguardar para não criar situações que pusesse em causa a sua integração no CAN por Moçambique, e ele manteve sempre a mesma pedalada, a mesma intensidade, fez 2 golos, tentou assistir, fez jogadas fantásticas. Eu, para mim, até pela atitude do jogador, não estou a dizer com isto que o Maxi Araújo não tivesse, que o Luís Soares não tivesse, qualquer outro jogador não tivesse, mas eu diria, pela perspectiva de ir para o CAN e tentar dar tudo dentro do campo num jogo destes, acho que é de enaltecer a atitude do Géni Catamo. Está feito, entregue e assinado o relatório de jogo deste Sporting 6, AVS 0, mais uma vez com o grande contributo do Augusto Inácio. Um abraço, Augusto. Um abraço.